Fala sério, você sabe que eu não fico em cima do muro, mas em contrapartida você pode discordar ou concordar. Afinal de contas, longe de mim a pretensão de ser dono da verdade. Durante 23 anos, sendo titular do programa Super Madrugada Tupi nos últimos 15 anos, mas trabalhando em outros programas também, eu fazia a abertura desta forma. Queria que você prestasse mais uma vez atenção. Fala sério, você sabe que eu não fico em cima do muro, mas em contrapartida você pode discordar ou concordar. Afinal de contas, longe de mim a pretensão de ser dono da verdade. Na verdade, dono da verdade, só Deus, não é verdade? Cada um tem a sua verdade, a sua percepção, a sua maneira de pensar. E Fernando Sérgio, por que você está falando isso? Porque, naturalmente, eu quero opinar sobre essa situação desse agravamento, se acontecer, de 50% das vendas brasileiras para os Estados Unidos. Se houver esse aumento, realmente vai ter problemas, vamos ter problemas muito sérios. E justamente por isso, eu tenho colocado todo tipo de notícia que parte de as mais diversas fontes, não é? Que estão mostrando claramente que é preciso haver negociação, é preciso haver uma equipe brasileira, né? Não aquela que foi puxar saco lá do Trump, mas uma equipe que é uma soma de senadores que vão naturalmente negociar, a exemplo do vice-presidente Alckmin. O que eu fico impressionado é a que ponto chegamos da dualidade nesse país. Porque uma coisa é você ter a sua opinião, outra coisa é você partir para a ofensa. E infelizmente, isso tem acontecido muito por pessoas que são boas até, e que na verdade, de repente, porque você não tem a ideia que ela tem, ela rompe contigo. Ela não quer mais saber. Se um é acusado de uma coisa, ela acha que você também é. Que loucura, que imaturidade. Hoje eu fiz um programa com o psicólogo Luiz Aibinder e ele deixou bem claro o que é imaturidade emocional. Se não for do meu jeito, eu berro. Se não for do meu jeito, eu faço, desfaço, aconteço e tal. E essa situação me lembrou um amigo querido que me passou um recado muito carinhoso dentro daquilo que ele pensa, que, se não me falha a memória, foi o Carlos Gomes, talvez o Carlinhos Português mesmo, não sei, se não for também mando um abraço para ele. E ele disse: meu caro Fernando Sérgio, você é uma figura pública, não entra nessa de, como é que se diz, partidária, de política partidária, porque não seria bom e tal, e é uma opinião que ele tem. Mas eu queria até esclarecer a ele e aos demais que eu não estou fazendo política partidária. Que, ao contrário do que muitos possam pensar, eu não tenho filiação a partido algum. Nunca tive na minha vida. Há muitos anos atrás, quando eu estava na Rádio Tamoio do Rio de Janeiro, você nem era nascido nos anos 80, teve um amigo que me convidou para ser vereador. E iria me colocar no PSD e tal. Foi a coisa mais próxima que aconteceu minha de política, porque a coisa não caminhou, eu também não manifestei interesse. O que eu queria ser, e de uma certa forma até hoje sou, era comunicador. Era acrescer com a minha experiência, que não é dona da verdade, mas é alguma verdade. Não é como todos nós temos acertos e defeitos, não é? Então eu não estou fazendo política partidária. Deixar bem claro o seguinte: mas se eu fosse de algum partido, obviamente eu seria de um partido social. E por que isso? Por óbvio. Se você duvida de alguma coisa, se você é dessas pessoas que enaltece em demasiado os Estados Unidos, eu não sou contra, pelo contrário. Eu estudei, cheguei a ser diretor
cultural da Brasil e Estados Unidos em Juiz de Fora, muitos anos atrás. Tem uma passagem bastante gratificante, quando era suficientemente criança para achar que tudo é edificante, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que essa fala se deve a, primeiro, deixar claro o seguinte: nossa preocupação de qualquer ser humano que é adulto e que não está só pensando no próprio umbigo, é que alguma coisa tem que ser mudada no mundo. Se você tem dúvidas, há um lado fantástico dos Estados Unidos que a gente tem que reverenciar, não o presidente de lá. Eu não. Se você faz, é seu problema, não é meu. Não é? O que eu quero dizer é o seguinte: claro que tem a propaganda que eles fazem, os filmes que a gente recebe, não é? As dificuldades que eles apontam. Houve época em Priscas Eras que o comunismo matava muita gente, fazia acontecer, mas houve época em Priscas Eras que os Estados Unidos também fuzilou muita gente comunista, ali no caso do Vietnã e outros mais, e sempre se meteu em guerras. Mas esquece isso, vamos pensar em Disney. Puxa vida, se eu sou classe média alta, eu quero levar meu filho para Disney, e é bonito, e o Disney conseguiu uma vitória que poucos conseguem. Poucos sabem que no início da vida dele, ele chegou a passar até cheque sem fundo e conseguiu ser um grande empresário. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu acredito na possibilidade do ser humano se dar bem com todos os outros, independentemente de regimes. Agora, eu, Fernando Sérgio, acredito que o melhor de todos, e que ainda tem falhas, é a democracia. A democracia plural, mas com entendimento, mas com preocupação social. Então veja, quando você vê hoje a potência que é a China resolveu ser do jeito que é, na medida que, ainda que com partido único, ela abriu a sua economia. Então você tem milionários, você tem cidades maravilhosas, muito mais maravilhosas do que a maioria das cidades que a gente conhece, né? E tá tocando o barco, se preocupando hoje. No passado houve muita bomba popular, muita dificuldade, como tudo na vida, mas hoje se preocupando com a evolução deles e, consequentemente, a evolução do mundo. Aí os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos, além de Hollywood, além de Los Angeles, Califórnia, vamos pegar Los Angeles. Faz o seguinte: se você quer, não está acreditando no que eu estou dizendo, vai no youtube.com e digita lá moradores de rua nos Estados Unidos. E você vai ver o porquê que isso acontece. Fileiras de barracas nas ruas de Los Angeles. Não é? Não, mas você só vê o Square Garden, né? Não, eu estou falando barraca mesmo. Mas espera aí, a média lá, o cara ganha $800, meu amigo. Você está pensando com o pensamento do Brasil. Dúzia de ovos lá está custando uma barbaridade. E outras coisas mais. E outra coisa, não adianta o cara ganhar $800 quando, por exemplo, um aluguel você vai pagar $1.500 para um sala e quarto. Como é que sobrevive? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esse mecanismo empresarial, né, que não tenha preocupação social, invariavelmente vai fazer, sim, muitos milionários, não tantos, mas vai fazer muitas pessoas empobrecidas, muitas pessoas em dificuldades. Sim, nós temos problemas aqui, é o caso do INSS. Nós temos problemas, às vezes não se encontra vaga, às vezes tem faltas por parte de material, até humano. Mas quando você consegue ser atendido, e a grande maioria consegue, ou uma minoria expressiva, você resolve o seu problema sem despender dinheiro. E lá não é assim. Um amigo meu, que mora lá, disse: Fernando, eu tive um problema de apêndice, estou preservando o nome, e fui internado, fui atendido, fui operado. Quando cheguei em casa tinha uma conta desse tamanho. Só falta dizer que também ele foi deportado. Mas isso independe de ser
atual ou não, de você ter autorização, de você ter o chamado green card ou não. Ou você tem o dinheiro ou é complicado. Bom, mas eu não estou aqui para falar defeitos, eu sei que é uma grande nação, eu sei que é um povo que na maioria das vezes, enfim, se mete na política do mundo inteiro. Mas o que eu estou dizendo é o absurdo do cidadão, no caso, o senhor Eduardo Bolsonaro, ir lá para defender o pai e pedir bênção para o Trump. Isso não tem a ver, querido, isso não tem a ver com política partidária, isso tem a ver com absurdo. É um negócio doido. Imagine e colocar numa entrevista, até uma jornalista da CBN, não me falha a memória, colocar que só dá anistia e resolve o problema. Agora imagine você, se isso acontecesse, eu acho que obviamente não vai acontecer, se isso acontecesse, essa prática continuasse a ser feita ao longo do governo Trump, não é? Amanhã, olha, você entrega a Amazônia ou então nós vamos botar 70% de aumento nas tarifas. Aí o que pode acontecer? O que pode acontecer é que é uma coisa infantil, porque nenhum governo pode aceitar e muito menos o governo Lula pode aceitar. Ou qualquer que fosse o presidente. Você não precisa ter simpatia pelo Lula, ou ter simpatia pelo Bolsonaro, ou ter antipatia pelos dois. Isso é absurdo. Isso é interferência na vida de um país independente. Mas para quem está pensando, não sei nem se por forma jocosa, fazer uma Riviera no lugar que já tem mais de 80 mil mortos, que é a faixa de Gaza, tudo é possível. Agora eu não vou atender isso não. Está chegando um outro telefone aí, coisas de promoção. Entende? Quer dizer, então, eu acho que isso foi um tiro na água. O governador de São Paulo botou um boné e make great, sei lá, USA, sei lá, vamos fazer again, vamos fazer novamente. Meu Deus do céu. Que eles façam lá, imagino que é isso que eles queiram fazer, é um problema deles, isso não é problema nosso. Enquanto isso, você anda pelas calçadas, na maioria das vezes, notadamente da periferia, arrebentadas das grandes cidades. Você encontra com todo o empenho que até os ditos governos sociais, como é o caso agora do governo do PT e de outros partidos, nenhum deles conseguiu resolver o problema. Minimizou, é verdade, mas o problema da fome, o problema da dificuldade de água limpa, né, de ausência de dejetos jogados em qualquer lugar. Quer dizer, entendeu? Então, há que se resolver. Mas aí vem outro pensamento, que todo político é isso, a maioria talvez seja, ou uma minoria expressiva, mas eu conheci algumas poucas pessoas, alguns poucos políticos honestos e que tentaram fazer, e é isso que a gente tem que tentar fazer. Eu não vou ter vida para ir muito além, achei gozado que outro dia, e as pessoas são radicais. Um amigo até quem eu admiro colocou assim, eu vou bloquear algumas pessoas porque eu não suporto petista. Ele vai dizer o seguinte, você não suporta a pessoa que pensa diferente de você. E aí não é só petista, é pedetista, sei lá, esses partidos todos novos que tem, inclusive os partidos da direita, são uma burrice que não tem tamanho. Porque é aquela história, então você vai perder a amizade que o cara, um gosta do amarelo, o outro gosta do verde. Eu aqui em casa sou, coitado, sofredor, meu time tá mal, Pedrinho, por amor de Deus, ajuda. Eu sou vascaíno e sou visceralmente vascaíno. A minha mulher é Flamengo e é visceralmente Flamengo. Meu sobrinho querido, que hoje tem 60 anos, doutor, eu estou beirando os 80. Então, meu sobrinho querido é Flamengo. Então não é porque a pessoa pensa diferente, de repente você pode estar certo ou não.
Então, eu vejo a atenção que me deu esse amigo que falou, Fernando, não vá na política partidária nessa altura do campeonato, eu não tenho nem tempo mais, talvez não tenha nem vida mais para ter política partidária. Mas eu tenho uma estrada trabalhando naquilo que eu amei, naquilo que eu gosto, que foi o rádio, que foi a televisão, muito mais o rádio que a televisão. Fiz teatro, conheci pessoas admiráveis, sei que apesar dos pesares, das dificuldades, das mortandades, das doenças, existem pessoas realmente memoráveis, inclusive tanto na esquerda quanto na direita e quanto no centro. Então, essa coisa de você, teve um que teve a gentileza, aí eu não digo o nome, porque aí não merece, né? Quando a pessoa parte para a ofensa, é um negócio louco, né? O cara fala, não sei o quê, o outro é ladrão, então quem fala bem dele também é. Qual é? Você visitou um apartamento que talvez não coubesse no teu rosto, com licença, de beleza, e não coubesse no teu bolso, né? E disse, vou comprar esse apartamento, mas não comprou. E aí você é condenado porque você não comprou o apartamento. Mas era por... Aí já virou, né? Você foi num sítio e achou bonito aquele sítio, disse, eu vou comprar, e não comprou, você também vai ser condenado, aí virou ladrão. Agora, você compra 61 apartamentos com sacos de dinheiro vivo, houve isso. E aí o ladrão é o Lula. Eu devo dizer para vocês o seguinte, então quando eu digo, né, que a única possibilidade, veja que é o Uruguai, gente, aqui do lado, que é considerado hoje o país mais evoluído do ponto de vista da vida mediana das pessoas. Não estou falando, vira comunismo, vira social, não, estou falando democracia social, a democracia com a preocupação das pessoas. E está certo nesse particular o senhor Lula, está certo nesse particular o senhor Alckmin, está certo nesse particular todos aqueles que se preocupam. Eu tenho um amigo querido mesmo, não vou preservar o nome, que é direita, vou ver a todo pano. E aí quando você toca no assunto pobreza, ele diz assim, não, eu me fiz sozinho, eu me fiz por mim mesmo, cada um por si, Deus por todos, coitado de Deus. Deus é que vai ter que resolver o problema e, pelo visto, não está conseguindo. Não é isso não. Nós temos que resolver os nossos problemas. Nós temos. Eu sou espírita, cada qual com a sua religião, e eu não tenho nada contra a religião de ninguém. Mas Allan Kardec, que recebeu a mensagem espiritual dos nossos maiores, em nome de Deus, ele diz assim, fora da caridade não há salvação. Está lá no túmulo dele em Paris, que eu tive a honra de visitar. Fora da caridade não há salvação. Então não adianta você ficar, entendeu? Aí o outro, oh Deus, é fácil falar que é uma beleza, não é? Vai te dar um carro do ano, uma Porsche. Vamos dividir isso aqui em ofertas, hein? Lindão, bobalhão, desculpa a expressão, porque você está fazendo papel daquele bobo que vai para lá e para cá. Vamos dividir, você não importa o que aconteceu no passado. Daqui para frente você vai ganhar um Porsche. Vai ganhar um apartamento só seu, eventualmente pode até acontecer, mas não é a média da maioria. O que precisa você ganhar é equilíbrio. O que precisa você ganhar é que você não é dona da verdade, como eu não sou. Mas você tem uma boa possibilidade de êxito se você começar a fazer alguma coisa daquilo que você gosta. Aí tem. Se você começar a se preocupar com os outros, porque está errado. Esse meu amigo, quando diz, e hoje tem dúvidas, porque hoje chegou na idade da verdade,
A idade da verdade é essa nossa, septuagenários, octogenários, porque a gente tem muito mais passado do que vida pela frente. E aí esse outro, bem que disse, se o outro é ladrão, eu também sou, uma coisa nesse nível assim, e que obviamente não merece que cite o nome de maneira nenhuma, me bloqueia, pelo amor de Deus. Aí esse outro disse o seguinte, que triste final seu da sua carreira, Fernando Sérgio. Meu Deus do céu, eu não estou muito preocupado com isso, minha carreira já praticamente completou, eu estou fazendo aquilo que Deus me deu de oportunidade e de sobrevivência. Então não estou. Agora imagine vocês, dia 20 de maio próximo passado, eu fiz 79 anos. Eu passei por todas as grandes rádios do Sudeste, quer dizer, principalmente do Rio de Janeiro. Todas, né? Do Sistema Globo de Rádio, umas 3 rádios, na TV Globo, Manchete, Sistema Manchete, Bandeirantes, que eu tive a honra de ser um dos criadores da Bandeirantes, que chamava-se Rádio Guanabara e passou a se chamar Rádio Bandeirantes. Então, eu já fiz a minha parte, mas continuo fazendo enquanto vivo. Por que eu não vou dizer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, mesmo que você pense do outro lado, não, você está errado. É um direito seu. Você acha que eu vou me beneficiar com alguma coisa mais? Não preciso. A única coisa que eu preciso é de saúde, e tenho. Graças também aos meus amigos doutores, ao Silvio Provenzano, ao Cícero Munhoz, alguns que pensam inteiramente contrário do que eu penso, e que até por falha, teve um desses médicos que ele era bolsonarista ferrenho, e graças a Deus eu não sou, não tenho a menor simpatia para esse cidadão, porque eu não gosto de gente grosseira, não gosto de gente despreparada, não gosto, dá licença, é despreparado, sim senhor. Então é um direito meu pensar isso. Mais uma vez, no início da primeira candidatura, ele chegava para mim, o Celso Dantas, um abraço para ele. Fernando, é o fulano, hein? Eu falei, eu tenho pena, agora está sabendo que não é. Né? Porque por amizade, não queria, a coisa estava muito polarizada, finalmente achei a palavra, agradeço a Deus. E hoje continua também, mas não precisa ser polarizada na ofensa. O Jonathan Cardoso dizendo que é muito bom ouvir você. Obrigado, Jonathan. Obrigado. Porque, sabe, a gente tem que aproveitar a nossa vida. A gente tem que, não é só para ganhar dinheiro. Eu não estou ganhando nada para fazer isso aqui. Nada. Já ganhei, já fiz a minha vida, já tenho minhas propriedades, vindo de baixo mesmo, por isso que eu quero dizer. Não é por nada que meu pai ficou doente, minha mãe também, eu tive que ajudá-los quando eram vivos, porque eu, graças a Deus, estava aqui no Sistema Globo de Rádio e podia ajudar. Não gosto de falar isso para me engrandecer, não estou mais preocupado em me engrandecer, estou preocupado em ser sobrevivente para ajudar meus filhos, para ajudar meus netos. Mas também, se for a minha vez de ir, que eu vá, gente, porque eu fiz na minha vida o que eu gosto. Não tem tarde de vá maior, não tem. Ontem à noite, 3 horas da manhã, 4, eu estou presidindo a confraria dos amigos do rádio, devo deixar a presidência no final deste ano, são 2 anos cada presidente, e não me interessa renovar por razões óbvias, que eu inclusive vou ano que vem, se Deus permitir, eu vou visitar meu filho em Portugal e ficar um tempo lá. E até agradecendo aos portugueses a venda do meu livro Vida e Sucesso, que está realmente acontecendo, então, seu meu muito obrigado. Então, o que eu quero dizer para vocês, quer dizer, se você tem essa bênção, se você tem, eu acredito que nós ganhamos isso na medida da nossa honestidade, da nossa força de vontade e da nossa correção de erros, que todos nós temos mais cedo ou mais tarde. Então eu tive e tenho tido o que eu mais gosto, porque eu chego aqui antes de fazer uma fala dessas, antes de fazer, eu
peço a Deus que me inspire, que atue como antena, porque eu não sou tudo isso. O Jonathan Cardoso diz: Fernando, você está corretíssimo em cada palavra. Nós temos que ter a capacidade de ser resoluto. Então, mas eu preciso ser humilde nesse momento, eu preciso chegar em você e dizer: cara, para pensar o que você está fazendo com esse país. Nós todos, porque essa política de não dizer nada é que é um absurdo. A palavra política com K em grego quer dizer vida. Então você não fazendo política, você está não fazendo vida. Claro que pode, o Jonathan Cardoso pode visitar, e a gente tem um almoço sempre na segunda sexta-feira do mês na Taberna da Glória, e a entrada é franca, a coisa é comunitária, né? E aí cada um que paga a sua despesa, porque para não ficar, havia gente que, quando havia divisão democrática, tinha gente que bebia mais, outros menos, enfim. Então sim, não tem o menor problema. Mas, então voltando à história que eu estou dizendo para você, é que é muito grave. Eu acho que isso que o Eduardo Bolsonaro fez foi um tiro no pé. O futuro vai dizer. Você vai, não foi não, então não foi. Então, nossa, o que é isso? O que é isso? Vocês viram a destruição que houve, por mais que você pensasse que você tinha razão, isso foi massa de manobra. O cidadão que hoje está com a tornozeleira no tornozelo, não sei como é que chama aquilo, sabia, mas esqueci. Ao velho tudo se é perdoado. O cidadão disse: é um bando de maluco, foi lá. Eu estava em Miami, pelo amor de Deus, o cara fugiu para não ser... Não é? O cara foi embora, que não é uma coisa infantil. Vão fazer o movimento, não tem nada comigo, eu vou voltar na mão do povo. Como se não bastasse os nossos problemas. Então eu não estou pedindo para você que vote em fulano, que vote no outro, não sei o quê. O que eu estou dizendo é o seguinte: para mim, este cidadão não tem qualidade. Este cidadão não tem idoneidade. Este cidadão não, infelizmente, pode receber anistia, no meu entendimento, e ninguém que quebrou o Congresso Nacional. Imagina se eu entro na tua casa, ô Carlos Gomes, eu entro na tua e chuto tudo, arrebento tudo, entro com uma turba. O que acontece? Está tudo bem? O presidente Lula disse uma fala, é porque há muita situação, porque ele veio do povo, porque ele veio da periferia. Deve ter cometido erros, nem tudo que faz eu aplaudo. Agora, meu Deus do céu, alguém tem que governar esse país sem ódio. E tem que ser julgado, que é o que ele falou. Disse: olha, se o cara for inocente, vai embora. Agora, se for culpado, pague. Aí eu vou queixar para o Trump: meu Deus, se tirar isso, olha, o que é isso? Otávio de Mello está me ouvindo, né? Dizendo: muito boa tarde, meu amigo, sem anistia. É verdade. Seria uma lástima se tal acontecesse. Quer dizer, por quê? Porque é lógico. Primeiro que o outro lá é cheio do dinheiro, endinheirado, né? O tal do Trump. Segundo que o próprio povo do país está meio desapontado. 60 e tantos por cento, numa pesquisa recente, se não me falha a memória, 68% se manifestam contra essa política de tarifaria, eu diria quase de patifaria. Porque o homem foi eleito para governar o país dele, meu Deus do céu. Governar o país dele não é para fazer essa falcatrua toda que está acontecendo, que é uma falcatrua. Então eu sou o mais rico, e o outro ainda vem dizer: não, cuidado, hein, porque senão o homem não se sabe o que vai fazer, pode jogar 2 bombas atômicas. O que é isso, gente? O que é isso? Chega a ser infantil. Os caras estão se borrando de medo de ir para a cadeia. Essa é que é a verdade. E outros palhaços lá, porque aí só são palhaços, que foram lá para manifestar solidariedade, tirar fotografia ao lado do Trump, como se o Trump fosse fantástico.
que possa ser fantástico lá para as negras dele, que possa ser fantástico. Agora, mexer com a vida de um país, a preocupação maior, Fernando Sérgio, não, a preocupação é para todos nós. 70% das laranjas do país, do suco de laranja dos Estados Unidos, vem do Brasil, são importados daqui. As laranjas lá no sul estão assim, ó, praticamente caindo. E vai se ter que arranjar um outro comprador, que pode ser a China, que pode ser o Vietnã, que pode ser o que for, não é? E muita gente vai perder dinheiro, e muita gente vai perder emprego. O outro vai perder a liberdade, porque, com licença da má palavra, fez merda. Agora, você pode perder o seu emprego? Imagina um país do tamanho do Brasil, e aí o meu abraço ao Fernando Haddad. Fernando, você é petista? Não sou. Mas eu estou lutando como eles estão lutando, na medida da minha pequenez, para que esse país não seja atingido dessa maneira. Está difícil a vida, a gente sabe que está difícil. Não é tudo que acontece nesse governo do PT que eu aprovo. Tenho as minhas críticas. Agora, eu confesso a vocês, nós tivemos agora momentos de delírio de inflação, lembra disso? O ovo não sei quanto, 20 e tantos reais a dúzia, hoje já mudou um pouco, agora está em 15. Quer dizer, o governo precisou tirar também impostos de cesta básica, né, para que baixasse um pouco a inflação. Otávio de Mello, o povo americano está nas ruas em passeatas também. Minha prima, que nasceu na Califórnia, diz que não vem para o Brasil porque não tem dinheiro. Ela, o marido, queriam ir embora. E muitos estão sendo obrigados a vir embora também. As pessoas estão sendo, digamos, presas algumas. Parece que agora mudou um pouco nesse particular. Logo no início dessa loucura, foram presas dentro da igreja, andando na rua. Então você tem filho, você tem neto, não se trata de política partidária, meu amigo. Nós precisamos de união, independentemente de você eleger o cara do PT, do PDT, do PL, do não sei o quê. A gente precisa de entender, não é você bloquear por bloquear, não sei, eu só bloqueio quando há ofensa, aí não tem sentido, né? Aí não dá, não vale a pena, não vou perder tempo. Mas alguém tem que falar isso. E de uma certa forma, colegas meus, jornalistas, radialistas com consciência, estão falando. Dia 1º agora, se nada for mudado, tudo sobe em 50% das tarifas de compra e venda. E para eles é um problema imenso. Percentual altíssimo, por exemplo, de componentes eletrônicos, notadamente de carros, para os Estados Unidos, vem através da China. E eles tiveram que engolir seco, queriam aumentar e tal. A indústria americana entrou em polvorosa. Sorte que nós estamos tendo do outro lado também algum apoio dos industriais de lá. Porque se é verdade, e o presidente até desinformado dizia que ele perdia dinheiro com o Brasil, quando na verdade ele está ganhando, nós é que estamos perdendo. Se é verdade isso, muita gente vai ter problemas sérios nos Estados Unidos também. Então eu quis deixar claro isso. O Otávio de Mello dizendo que essa família que está querendo voltar, de parentes deles, são americanos natos. E houve um bochicho na internet, que eu ainda não pesquisei se é verdade ou não. Houve um bochicho que é um negócio muito louco, porque diz que a mulher do Trump, né, e a mãe da mulher do Trump entraram naquela base. E aí uma mulher numa entrevista, isso foi verdade, uma mulher numa entrevista lá num daqueles
palácios oficiais lá, não é a Casa Branca, foi em outro lugar. A mulher perguntou: escuta, o senhor vai, então já que vão partir todo mundo, porque não é americano, o senhor vai fazer isso com a sua esposa e com a mãe da sua esposa e seu pai? E ele falou um impropério, alguma coisa em inglês que nem cabe tradução. Então o que eu estou passando, isso é justamente para dizer para você o seguinte: cada um tem um pensamento livre, daí existe um fato chamado democracia. Você pode ser católico, pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser ateu, pode ser agnóstico, pode ser comunista, pode ser esquerdista, pode ser direitista, pode ser, como é que diz, do centro. Mas há que se atuar com a razão. Há que se atuar, evidentemente, com aquela palavra que o velho Gentileza falou na época em que vivia aqui no Rio de Janeiro, que era um senhor folclórico, sabe? Uns diziam mendigo, mas mendigo não era, tinha uma barba branca, imensa. Ele cunhou essa frase: gentileza gera gentileza. Então é isso. Você tem todo o direito, Fernando, não concordo com você, mas eu discordo e vou continuar vivendo, vou continuar fazendo minhas lives. E só há uma possibilidade, né, já que tem muita gente falando em Cristo, em Jesus, que é uma figura admirável, que nos veio salvar da nossa ignorância esta que está matando em Gaza mais de 80 mil pessoas, entre mortos, crianças e senhoras. Ignorância esta que está fazendo essa guerra maluca entre a Rússia e a Ucrânia. Ignorância essa que fez a guerra dos Estados Unidos com o Vietnã. Então todo mundo da igreja, aleluia, maravilha, aleluia. E ao invés de fazer o que Jesus nos disse, que amai-vos uns aos outros, estão fazendo exatamente o oposto: matai-vos uns aos outros. Grande abraço para a Helena Faixas, para o Paulo Leandro Bonfim Costa. Muito obrigado àqueles que eventualmente conseguiram me suportar até o fim. Saúde.